Olá, vamos conversar sobre as crianças hoje, em homenagem ao dia de ontem, que foi o Dia das Crianças. Hoje nós vamos falar sobre a importância das crianças, como que elas podem ajudar nesse período de transição planetária, na entrada da nova era. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa super especial e que em todos os momentos, né, você vai poder usar isso na sua vida. Independente de você ter ou não um filho pequeno, independente de você ter ou não uma criança em casa, né? Você sempre tem acesso a alguma outra criança. Então, o que a espiritualidade superior nos diz é que as crianças são muito importantes nesse momento. E que não importa se você não tem um filho pequeno hoje, mas você pode ter um sobrinho, um afilhado, o filho de um amigo, né, um netinho. E para essas crianças a gente precisa destinar uma atenção bastante especial. Então é sobre isso que a gente vai falar agora, tá bom? Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Leandra Soares. Os ensinamentos que eu trago aqui são ensinamentos que vêm da espiritualidade superior, são as instruções que nós recebemos sobre esse momento, né, com a chegada da nova era. E nesse momento a gente precisa ter sim essa atenção especial, porque tudo entrou em transformação, tudo vai começar a mudar a partir de agora, né? Então já está mudando, a verdade é essa. Queria saber... Oi, Carol, uma ótima tarde para você também, tudo bem? Eu queria saber de vocês como é que está o som. Será que vocês podem me dizer aí se vocês estão me ouvindo bem? É porque na hora que eu entrei, essa foi a segunda vez que eu entrei. A primeira vez ele não abria a tela para mim, ficou tudo escuro. Aí eu fechei a live e comecei tudo de novo. Então agora eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, para eu ter certeza de que a live está conectada correta. A Carolina está dizendo que amou a live de ontem. A Ana está dizendo que sim, o som está bom. Gente, a live de ontem foi realmente maravilhosa, né? Nossa, sem palavras para descrever, né, um momento tão sublime como nós vivemos ontem. E é interessante porque a gente vê tanta live acontecendo no Instagram, né? Tanta coisa, tanta gente falando sobre assuntos diversos, né? Sobre a pele, sobre a maquiagem, sobre o clima, sobre a sustentabilidade, sobre tantas coisas. E a gente encontrou aqui um caminho para falar sobre os ensinamentos que os nossos mentores espirituais nos trazem. Isso tem sido tão bom, sabe? Poder compartilhar tudo isso com vocês. Coisas que antes a gente tinha tão guardado aqui, ó. Tô com o meu caderninho aqui, olha. Aquele famoso caderno azul. É tão bom poder compartilhar tudo isso com vocês. Coisas que ficavam guardadas dentro da nossa família, né? A Adriana tá falando que ontem foi emocionante demais, que mexeu com a alma. E é verdade. Poxa, Suzana, eu acho que é a sua internet sim, meu amor, porque tá todo mundo dizendo que tá ouvindo bem. Então eu tô achando que é a sua internet, porque pra mim aqui parece que tá normal. Os comentários de vocês estão subindo aí normalmente. E é bacana quando vocês falam assim, né? Como a Adriana falou, como a Carolina falou antes também, que ontem se emocionou com a live de ontem à noite falando sobre Maria. Quando a gente traz assim um tema como nós trouxemos ontem falando sobre Maria de Nazaré, a Ana tá dizendo que pra ela tá normal, a Adriana também. Tá vendo, Suzana? Acho que é a sua internet então, meu amor. Quando vocês falam pra gente que vocês foram tocados, assim, de alguma forma, né? Malu também tá falando que tá normal. Que vocês foram tocados de alguma forma pelo tema que nós trouxemos, como ontem, né? Eu sabia que a gente ia ficar muito emocionado ontem. Eu tinha certeza, não tinha dúvidas. Mas quando vocês falam isso pra gente é importante só por um motivo, né? É bom por várias coisas, mas é muito importante porque a gente entende que vocês estão na mesma sintonia que nós estamos, sabe? Agora há pouco mesmo eu estava pensando sobre isso. É importante porque nós precisamos entender que vocês estão em sintonia com aquilo que nós estamos falando, sabe? E se eu pudesse descrever uma palavra para 2020, né, eu descreveria como um obrigado gigantesco, assim, um obrigado do tamanho do universo, né? Que as pessoas usam muito a palavra gratidão para isso, então que seja gratidão. Mas eu agradeço muito a Deus pelo momento que a gente está vivendo, embora muito sofrimento também, com pessoas doentes, tudo isso, mas a oportunidade que nós estamos tendo de entender o nosso papel dentro de um planeta em transição, de entender o nosso papel dentro do que está acontecendo a um nível de universo, não é só aqui
que algumas coisas estão mudando. Não é só na minha casa, não é só na sua casa, não é aqui no Brasil, é como eu falei ontem, né? Existe uma situação planetária acontecendo. E ela não acontece sozinha, sabe? Existem seres de luz em vários pontos do universo que estão trabalhando para que tudo aqui na Terra aconteça da maneira mais sutil e sem que a gente sofra tanto. Então, você consegue perceber o valor que isso tem, né? Até que ponto a gente tem importância nisso, sabe? Poxa, eu sou tão importante para Deus, o planeta que eu vivo é tão importante dentro de uma dinâmica universal que existem seres de luz em outros orbes preocupados com a nossa evolução. É muito bacana quando a gente pensa para parar nisso. Vocês concordam? Queria saber a opinião de vocês. Vocês podiam dizer aí para mim, por favor, se vocês concordam. Eu tô vendo bastante gente aqui que já é figurinha conhecida aqui das nossas lives. Isso é muito bom. Então, gente, olha só. Me diz aí se vocês concordam com o que eu falei, sim ou não. A Carolina tá dizendo que sim. Que bom, que bom. Eu quero falar para vocês uma outra coisa, tá? Que a gente vai falar agora sobre as crianças. A Lília tá falando que concorda. A gente vai falar agora sobre as crianças. Então, assim, primeiro eu quero falar que a espiritualidade sempre usou a criança de alguma forma para promover transformação em determinados momentos nossos. Só que nós não percebemos, porque são coisas muito sutis, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas tem um livro do Divaldo Franco chamado Transição Planetária. E nesse livro, ele trata sobre um episódio, no capítulo 5, ele vem falando, esse livro trata sobre o episódio de uma tsunami. Eu não vou entrar em detalhes, senão demoraria muito. Mas no capítulo 5 tem um trecho que ele fala assim, na página 57. Buscamos falar-lhe da imortalidade através do pensamento que ela captava. Pode até acontecer algo na vida daqui para frente, muito triste, mas o que aprendi até agora vai me levar a olhar para que outra direção com sofrimento. Olhar de amor, com alma mais leve. Poxa, Adriana, que bom. Isso é muito bom, não é? Isso muda a vida da gente, tá vendo? Oi, Rose, tudo bem? Isso muda completamente a nossa perspectiva da vida, né? E aí, voltando aqui ao trecho que eu estava lendo, né, do livro do Divaldo. Eles falam assim, buscamos falar-lhe da imortalidade através do pensamento que ela captava. Ela, nesse caso aqui, eles estão se referindo a uma mulher que tinha acabado de morrer nessa tsunami. E ela estava, assim, incrédula de ver o corpo dela dilacerado, porque a casa foi levada junto com ela, e num momento de muita revolta pelo que aconteceu. E os espíritos das sombras estavam se aproveitando disso para atormentá-la. Mas ela era uma mulher de muita fé. Então, a espiritualidade superior se aproxima dela nesse momento, consegue fazer com que ela canalize essa vibração do bem, justamente porque ela era uma mulher de muita fé. Olha como nesse momento do nosso desencarne é importante isso, né? E eu volto a reforçar com vocês que isso é uma coisa que sempre a espiritualidade superior, os nossos mentores aqui nas nossas reuniões da Corrente Iluminada de São João Batista, eles sempre reforçam. A fé que você nutre ao longo da sua vida aqui enquanto você está encarnado, ela vai fazer total diferença para o bem ou para o mal, para facilitar ou para complicar o momento do seu desencarne. Então, quando você é uma pessoa que alimenta a luz dentro de você, que alimenta a sua fé, que busca contato com os seres de luz, que se abre para que eles possam se aproximar, que chama pelos seus anjos do bem, no momento do seu desencarne você não estará desamparado. Então, essa mulher era uma mulher de muita fé e a espiritualidade superior vem socorrê-la nesse momento, né, para afastar dela os espíritos das sombras que se aproximavam. E eles estavam justamente se aproveitando do desespero dela naquele momento. E aí eles continuam, apresentando-lhe a filhinha de quem deveria cuidar. Então, assim, ela tinha uma filhinha que também passou por esse momento do desencarne junto com ela, porque elas estavam na mesma casa, e para ela se, não vou dizer se conformar, mas para ela se aprumar, entender o rumo que ela deveria tomar a partir dali, eles mostraram a ela a filhinha dela que estava ali próxima dela, e disseram para ela o seguinte, que ela deveria cuidar, prosseguindo como se estivesse na terra, e deveria se preparar para auxiliar também aos demais familiares,
que se não estivessem conduzidos pelo carro da morte, ou seja, que se sobrevivessem, né, muito necessitariam da sua cooperação para poder continuar no processo de recuperação dos dias por vindouros. Olha que lindo isso, né? A espiritualidade usou o amor dela pela filha para que ela se reconectasse com a luz e assim ela tivesse esse momento do desenlace do corpo dela com maior tranquilidade. Boa tarde, Giane, tudo bem? A Ana está dizendo que 2020 foi um ano marcante para ela também e que ela começou a despertar. Eu fico muito feliz por você, Ana. Foi o ano que marcou esse despertar de muitas pessoas, né? E é o ano que a gente precisa escrever no caderninho que ele teve, sim, momentos muito especiais, porque algumas pessoas que estavam afastadas da sua fé foram reconectadas à fé. Algumas pessoas... Só um minutinho. É porque eu tenho que pegar um outro celular para ir controlando a hora aqui, porque depois vocês sabem como é que é, né? O Instagram tira a gente do ar e eu não vejo quanto tempo eu tenho. Algumas pessoas que estavam afastadas por algum motivo de Deus se reconectaram, e isso não importa a religião, sabe, gente? Aqui, você vê, eu acabei de ler um trecho do livro agora, onde a gente fala no livro de Divaldo como que a espiritualidade superior utilizou uma criança para quebrantar um momento em que uma mãe estava entrando em revolta porque havia desencarnado. Mas ninguém falou que ela era espírita. Foi dito aqui que ela era uma mulher de muita fé. Então não importa a religião que a pessoa tenha, não é isso que faz diferença. O que faz diferença é se ela tem amor no coração dela, se ela é uma pessoa de luz, se ela é uma pessoa do bem. O que ela pratica na vida dela, né? Como que ela reverbera a energia dela, né? Será que ela, ao longo da vida, vem buscando ser uma pessoa melhor? Porque é disso que se trata, sabe? Não é de você fazer doação, não é de você fazer doação para caridade quando chega o Natal e ao longo do ano você alimentar o teu espírito da ganância. Não adianta, sabe? A questão é como que você passa a sua vida, o que você faz no seu dia a dia. Não é se você vai à igreja no domingo e passa o resto da semana alimentando o teu ego. Não é se você vai ao centro espírita na terça, na quarta-feira e passa o restante da semana alimentando o seu ego. É como que você reverbera a sua energia ao longo da vida, né? Ontem na live nós falamos sobre isso. Nós precisamos prestar atenção no que a gente está doando para o planeta. Qual o tipo de energia que eu deixo sair de mim? Essa energia, ela está aqui, coletiva. Todos nós temos que vibrar com uma boa energia. E eu já expliquei isso aqui várias vezes, porque ela sobe para a psicosfera e é a mesma que vai descer depois. Então, eu vou deixar o quê? Que uma energia ruim seja reverberada partindo de mim? Não, não vou. Bom, e aí como eu ia falando, a gente tem que falar sobre as crianças hoje. Então, você percebe como que, de forma muito sutil, a espiritualidade superior usou uma criança nesse momento. E eles sempre usam as crianças, porque a criança, além dela quebrantar o coração duro de uma pessoa, além disso, Jane está falando live linda ontem, gratidão, que bom, muito obrigada, nós ficamos muito felizes, recebemos várias mensagens, vários comentários como esse seu, e isso pra gente é muito importante, como eu falei aqui, pra gente saber que vocês estão na mesma sintonia, isso é muito importante. Bom, e aí as crianças, elas chegam agora, algumas não são mais crianças. Não é agora que estão encarnando essas crianças. Elas já vêm encarnando há um período. Alguns já são adolescentes, né? Mas agora acelerou-se o processo. Então agora estão se encarnando mais crianças. Nós chamamos, você pode chamar de anjos de luz, né? Mas nós chamamos de seres iluminados, que vêm de outros orbes, né? De outros planos do universo e que se predispõem a nos ajudar. Eles se ofereceram a ajudar a transformar o nosso mundo num planeta melhor. Eles não foram, não vieram para cá por uma imposição, sabe? Alguns são espíritos já muito evoluídos, alguns queriam passar por essa experiência para evoluir um pouco mais, outros nem precisariam vir aqui, estavam muito bem lá onde estavam, mas se predisporam a ajudar. Então vieram e estão nascendo. O que a nossa espiritualidade superior nos falou, e aqui eu tenho várias passagens aqui no caderno, de momentos em que eles falaram com a gente sobre essa transição e o encarne das novas crianças, tá? Mas especialmente no dia 22 de janeiro, tem o trecho aqui que eu separei para falar com vocês. Nessa data, eles falaram, né,
que o nosso DNA será modificado, que a partir de agora a gente vai passar por uma transformação genética também, né? Quem conhece o Trigueirinho, ele já falava disso há muitos anos atrás. Então, nós já tivemos outros percussores dessa mensagem, tá? Mas nesse caso aqui, o que a espiritualidade faz é trazer pra gente um olhar, uma visão muito clara, sabe? E eles disseram exatamente aqui. Aqui não está sendo mais permitido que o homem viva de forma a se conectar com a mentira. E você quer ser que diz mais verdade do que criança? Criança às vezes entrega até demais, né? Deixa os pais às vezes numa situação até constrangedora, né? Às vezes alguma coisa que você não quer esconder de alguém, não por mal, mas às vezes até para não magoar a pessoa, a criança vai lá e fala tudo. Então eles dizem que não há mais espaço para isso, né, para mentiras, e que o homem não pode mais continuar vivendo dessa forma. O Criador não quer mais isto. Então, a partir do despertar total da criatura, ou seja, quando cada um de nós tiver o nosso despertar total, isto irá eclodir e mudará totalmente a vida humana aqui na Terra. Ou seja, esse comportamento padrão, essa conduta onde a mentira é permitida, isso irá eclodir e não será mais possível você manifestar esse tipo de comportamento aqui na Terra. Então, se vocês puderem ter atenção, por exemplo, nos filhos de vocês, nas crianças que já estão sendo encarnadas aqui, elas são seres bastante diferentes. São seres que estão saindo dos seus orbes. Olha o que eu falei para vocês antes, né? A gente não vai dizer que são seres de luz que vêm da espiritualidade para cá, saíram do nosso lar para cá. Não, a gente não tem uma nomenclatura para esse lugar, porque não é de um lugar que elas vêm. Lembrem sempre do seguinte, Jesus falava o quê? A casa do meu pai tem várias moradas. Não era assim que ele falava? Então, temos o nosso planetinha aqui, a Terra, onde nós vivemos e somos muito felizes aqui, mas a gente não pode esquecer que existem muitos e muitos outros orbes dentro de um universo que é infinito. Galáxias dentro de galáxias. Então, esqueçam essa ilusão de que eu tenho que me preocupar se tem vida em outro planeta. Nós fomos muito trabalhados para ter medo da vida no outro planeta. E a vida no outro planeta não é para trazer medo pra gente, é para trazer simplesmente consciência. Existem planos com seres mais evoluídos, planos com seres menos evoluídos. Essa é a verdade, né? Então essas crianças vêm de outros orbes, de outros planos, como eles disseram aqui pra gente. Olha, eu vou continuar lendo para vocês, tá? São seres que estão saindo dos seus orbes para vir aqui instruir, colaborar com vocês como nós. Como nós, que eles estão dizendo, é como a espiritualidade superior. Eu fico assim, super feliz de falar isso para vocês, porque durante muito tempo eu anotava o que era dito nessas reuniões e eu sentia medo de falar. E agora eu preciso, assim, encorajada, sabe? E eu acho que todo mundo tem que saber, porque a gente precisa construir um mundo melhor, né? Aí continua, olha, o despertar está vindo através destas crianças e também de nós, que estamos aqui falando tudo isso para vocês. Então, vocês precisam ficar atentos aos sinais da vida de vocês e às crianças. Pode até não ser um filho seu, pode ser uma criança que possa aparecer, vir até você e falar alguma coisa. Às vezes você está em algum lugar, uma criança corre na sua direção, abraça a sua perna, fala alguma coisa. Presta atenção no que essa criança te fala. Às vezes você está tomando conta de uma criança que está brincando em um parque, em uma pracinha, vem uma outra criança e fala outra coisa. Presta atenção no que essa criança fala. As crianças estão trazendo sinais. A espiritualidade superior está o tempo todo falando isso pra gente. Eles estão nos trazendo pequenos, porém importantes sinais, tá? Bom, deixa eu continuar aqui. Então, vocês precisam estar atentos ao que ouvem das crianças, assim como precisam estar atentos ao que ouvem de nós. Elas são muito sutis, as crianças, né? Elas são muito sutis. E são mesmo, é verdade, né? Porém, muito fortes. E, ao mesmo tempo, são muito frágeis. Elas já chegam aqui com um padrão energético diferente. É preciso prestar atenção a elas e a esse padrão, porque muitas têm dificuldade em se adaptar. O que eles querem dizer com isso, né? Nós temos um problema aqui hoje na Terra, que é a densidade da Terra, tá?
nós estamos passando por um momento em que a densidade do planeta está muito pesada. Nós temos uma tendência a viver presos à matéria, porque o nosso pé fica muito agarradinho aqui nesse chão da Terra. A gente tem dificuldade em se espiritualizar. Percebam que nós precisamos fazer um movimento buscando a tomada de consciência. Esse movimento que eu digo é um movimento interior. Não estou falando do movimento que eu faço na internet, do movimento que o Jack faz, que nós estamos tentando promover na internet. Não, não é isso. Eu estou falando do movimento interior que cada um precisa fazer, tá? Então, nós precisamos fazer um movimento de esforço em busca da tomada de consciência. Ela não vem naturalmente para todo mundo. Nem 1% da população mundial tem tomada de consciência involuntária, tipo, aquilo vem para ela. Não é assim. São raríssimos os casos de alguém que fala que desde criança tinha consciência que não estava aqui à toa, que era guiado por uma força maior, que podia confiar nos anjos da guarda, que os seus mentores espirituais iriam tomar conta da sua vida. É muito raro você ouvir isso de alguém, tá? Então, nós precisamos ter esse momento de tomada de consciência voluntária. Você tem que querer, você tem que fazer um movimento para isso. Porque a tendência nossa é não tomar essa consciência. É viver aqui na matéria pela matéria. Vocês estão entendendo? Me digam se vocês estão compreendendo, por favor, tá? Que é para eu poder seguir adiante. Eu preciso saber até que ponto vocês estão entendendo para saber até que ponto eu sigo adiante. Então me digam se vocês estão entendendo. E aí, quando você se predispõe a isso, que você dá um passo adiante para você conseguir tomar posse desse conhecimento e expandir a sua consciência, quando você começa a se conectar com a espiritualidade superior. Nesse momento, olha, a Carolina está dizendo que está entendendo. Gente, por favor, vocês estão entendendo? Se tiver dúvida, pode falar. Nesse momento, quando você dá esse passo na direção da tomada de consciência, você busca o contato com a espiritualidade superior e você pede orientação aos seus mentores e você diz que você quer saber mais, que você quer essa evolução, você começa a se desvencilhar mais dessa densidade terrestre, que é o que tenta te travar aqui. Vocês estão entendendo? Então, assim, essa densidade terrestre, ela é o que prende você. É como uma gravidade muito forte, ela prende seu pé aqui, né? Ela quer você preso aqui na matéria. Então, quando você vai buscar a luz, que você tenta se soltar disso, é o momento que você consegue se desvencilhar um pouco da densidade. Essas crianças que estão nascendo, elas têm dificuldade em viver aqui por causa dessa densidade, que é muito diferente do espírito delas, da energia delas. Então, algumas crianças têm dificuldade de se socializar, outras em falar, outras em se expressar. E aí elas são diagnosticadas dentro do espectro do autismo. Então, por isso que a gente tem tantos casos aumentando, né? Eu já falei isso aqui uma vez, nós inclusive recebemos essa orientação aqui dentro da nossa corrente iluminada de São João Batista, que a gente deve prestar mais atenção nas crianças que são diagnosticadas com autismo, para tomar cuidado para que elas não sejam tratadas como pessoas limitadas. A gente tem que estimulá-las ao convívio, a inteligência delas ser cada vez mais aguçada e estimuladas a falar, a se conectarem com outras crianças, a levarem uma vida o mais normal possível, que é para elas conseguirem desabrochar. Senão a gente vai manter florezinhas sempre tão bonitas, mas dentro de um jarrinho, muito melindradas, muito sensíveis, porque as crianças também são muito sensíveis. Então tem uma parte das crianças que vêm para cá, que estão com essa missão, né, de nos ajudar na transição, e elas têm tanta dificuldade energeticamente de se entender aqui, de se equilibrar aqui por causa da densidade que é tão forte aqui no planeta, que elas acabam apresentando alguns problemas de saúde para a nossa medicina, e que espiritualmente a gente sabe que não é um problema de saúde, é alguma coisa no campo energético que não conseguiu se ajustar ainda, tá? Por isso que eles dizem que elas são muito frágeis. Então, eles já chegaram aqui com um padrão energético diferente. E é preciso prestar atenção a essas crianças, porque muitas têm dificuldade de se adaptar. Então, elas estão sendo feitas... tudo isso está sendo feito para isso, para a nossa evolução, tá? Bom, como estamos falando, eles são partes também de um instrumento muito frágil, porém muito forte. E o que os deixa frágil é a densidade da Terra. Eles podem passar por alguns períodos, eles que dizem aqui, no caso, as crianças, né? Então, elas podem passar por alguns períodos de mal-estar físico,
ou de doenças devido à densidade da Terra, mas com a ajuda de outros seres e com o entendimento daqueles que estão com elas, ou seja, os pais, irão superar e ficar curadas. Essa mesma instrução que nós recebemos aqui, com relação às crianças autistas, que nós deveríamos nos preparar melhor para cuidar delas, e para quem não sabe, a gente tem um projeto que a gente vai colocar provavelmente em prática para o ano que vem, que é um projeto social para cuidar de crianças. Em função desse projeto social, que a gente está trabalhando na parte mesmo do planejamento, nós recebemos já a instrução de que deveríamos preparar alguém dentro desse projeto social só para dar mais atenção às crianças autistas, para elas terem uma atenção especial. Essa mesma orientação eu vi recentemente o Divaldo Franco falando em uma live que ele também recebeu lá na Mansão do Caminho, né? Que ele precisa também. Então agora eles contrataram pessoas lá para isso. É necessário porque cada vez mais vão se aproximar dele, como de nós aqui, crianças dentro do diagnóstico de autismo. Bom, seguindo aqui então, é preciso ter cuidado com essas crianças. Às vezes vocês poderão ter problemas com elas, mas lembrem-se sempre, tudo isso é por conta da densidade terrestre. Elas podem apresentar problemas respiratórios, inclusive. Por isso que tem muitas pessoas, muitas crianças, cada vez mais nascendo com alergias. E se vocês observarem, realmente cada vez mais tem gente dizendo que é alérgico. Não é só porque a Terra está muito poluída, né? Também tem esse fator, que é a difícil adaptação do corpo, que vem de um ambiente celeste para um ambiente com uma densidade tão confusa como a Terra ficou nos últimos tempos. E devido também à energia que eles trazem, que se mistura com essa densidade, eles precisam ter alguns tipos de espasmos corpóreos. E isso pode fazer do corpo deles perder alguns sentidos e voltar. Pode também sangrar pelo nariz. Se você conhece uma criança que sangra muito pelo nariz, isso é um sinal claro de espiritualidade. Isso já foi dito pra gente várias vezes aqui, muitas vezes. Já atendemos uma criança aqui que tinha problema de sangramento pelo nariz, ele tinha convulsões, que são esses espasmos que eles estão falando aqui, sangramento pelo nariz, espasmos, ausências, tudo isso. E os médicos, não por estarem errados, porque a medicina precisa trabalhar, então eles fazem aquilo que está dentro do conhecimento deles. Os médicos começaram a tratar essa criança como sendo uma criança com problemas mentais. E começaram então a medicá-lo com calmantes muito fortes. E aí quando a mãe dele trouxe ele até aqui, a espiritualidade superior orientou que aqueles remédios deveriam continuar sendo tomados, porém em doses cada vez menores, para que eles fossem fazendo o trabalho deles naquela criança até que pudesse retirar por completo aqueles remédios com a autorização médica. Então eles foram trabalhando sutilmente, a criança foi melhorando, até que um dia os próprios médicos chegaram para a mãe e disseram que ele já estava bem, tá? Porque a gente também tem que respeitar os exames, tudo que é feito na medicina. É para isso que a medicina existe, tá, gente? É para trabalhar também a nosso favor. A gente só tem que tomar cuidado porque a gente precisa alinhar aquilo que a espiritualidade traz. E aí, com relação a isso, né, da criança apresentar esses espasmos, o sangramento pelo nariz, tudo isso, cabe aos pais ter atenção com isso, né? Cabe aos pais prestar atenção se isso está acontecendo e, se isso estiver acontecendo, procurar um lugar sério de trabalho espiritual para pedir ajuda. Não pode ser em qualquer lugar, né? Você precisa tomar certos cuidados, porque afinal de contas é uma criança, a responsabilidade é dos pais. E nenhuma criança consegue ficar tranquila vendo o narizinho dela sangrando. Ela vai brincar no parque com os amigos e o nariz começa a sangrar. Então tem que explicar para ela que isso é uma fase, que isso vai passar. Tem que tranquilizar a criança, né? Transmitir segurança para ela, mas você precisa buscar ajuda, tá? E aí continua, olha, então não estamos falando isso para que vocês possam até mesmo falar com alguém, conversar, aliás, então nós estamos falando isso para que vocês possam até mesmo falar com alguém, conversar com alguém que você conheça, alguém que tenha filhos, que não tenha entendido ainda o que significam essas crianças que estão chegando, alguém que ache que uma criança sangrando pelo nariz é normal, ou que a criança pode estar doente. Não está doente, ela precisa apenas de ajuda. E é importante que vocês observem isso porque
não se limita só ao sangrar pelo nariz, sabe? É um conjunto de outras coisas que você pode ajudar alguém no trato com uma criança, às vezes alguém da sua família, né? As pessoas às vezes pegam o celular, dão na mão da criança, vão fazer outras coisas, deixam a criança ali sozinha com aquele celular. O celular, ele tem a sua função no planeta, mas uma função com certeza que ele não tem é ocupar o tempo da criança enquanto os pais fazem outra coisa. A criança precisa brincar, ela precisa receber estímulos, né, com algo educativo. O celular, ele não é educativo, pelo contrário, dependendo do que ela vai clicar ali, não vai ser bom para ela. Então, no momento que o seu filho estiver no celular, é o momento que você tem que estar do lado dele, para ver o que está acontecendo ali. Foi um dia desses, alguém comentou com a gente, não sei se foi minha filha que viu isso, que uma criança gastou mais de R$200 no cartão de crédito da mãe. E a mãe brigou muito com ela. E a mãe fez um story falando sobre isso, foi alguma coisa assim. Então, a criança não tem culpa de ter gasto esses R$200 lá no cartão da mãe. A mãe da criança deu um celular na mãozinha dela, habilitado com um cartão de crédito, né? Era só ela fazer o que ela quisesse, mesmo sem saber, ela fez. Então, não responsabilizem as crianças pelo cuidado com elas próprias e vamos entender que nesse momento elas estão vindo para nos ajudar, mas nós precisamos saber captar essa ajuda. E quando você permite que a criança fique muito tempo submetida às ondas do aparelho celular, você está bloqueando aquilo que ela trouxe de importante para colaborar com a gente. Você está bloqueando a manifestação dessa sabedoria que ela trouxe de outro orbe, que é para se comunicar com a gente. O que ela deveria te entregar, você vai bloquear. À medida que ela usa muito o celular, e essas ondas do celular não vão mais permitir que essa conexão aconteça, porque elas vão danificar esse princípio da conexão, tá? Bom, seguindo aqui, uma criança poderá ficar doente se a pessoa que cuida dela não entender e não contribuir para o bem-estar dela. Elas precisam pegar sol, precisam estar ao ar livre, brincar, correr, precisam ser destituídas do medo, que vocês não foram. Vocês, quando eles dizem, somos nós, né? Nós não fomos destituídos do medo, pelo contrário, nós fomos educados para ter medo. Não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro muito bem, quando eu era criança, falavam sempre isso pra gente, né? Que a gente não tinha que ficar perguntando muito na escola, não tinha que ficar falando muito na escola. O professor falou, você tem que ficar calado, escutar o que o professor falou, copiar do quadro e aprender e acabou, ficar quietinho. E hoje, o que a gente vê é que as crianças estão mal educadas, né? Elas não estão caladas na escola, elas estão mal educadas mesmo. Elas falam por falta de educação, por falta de limites, mas não são crianças questionadoras, como nós não fomos. Então nós precisamos agora de uma nova geração questionadora, que saiba ir para a escola para aprender, mas para perguntar, para questionar, que tenha liberdade de expressão a partir da liberdade de aprendizado, que não tenha medo. Então fomos uma geração muito instruída para ter medo e agora precisamos criar uma geração livre, que não tenha medo, tá? Bom, eu falei aqui que elas precisam tomar sol, né? Isso é super importante porque o sol traz energia, traz saúde, precisam de ar livre, tudo isso. E aí, para finalizar, eu vou usar uma frase que eles colocaram aqui, olha. O despertar é um todo. Vocês vão descobrir coisas boas ao longo desse caminho e também coisas ruins. Então, às vezes, você pensa que uma pessoa está educando muito bem uma criança, mas ela está tolindo aquela criança de ser criança. A criança não tem que ser um bonequinho, a criança não tem que ser enquadrada em uma caixinha, a criança não tem que ser só obediência, a criança tem que ter respeito pelos pais, né? E eu acho que isso é muito importante, tem que ter respeito, tem que ser muito bem educada, sim, mas ela também tem que ser estimulada a falar aquilo que ela pensa com calma, com educação, sabendo se colocar, mas a gente precisa saber o que se passa lá na cabecinha delas. Se a relação entre os pais e os filhos melhorar, nós, além de termos um mundo melhor, vamos ter menos pessoas depressivas na fase da adolescência e na fase adulta, menos casos de suicídio, pessoas mais abertas para o mundo. Então, um convite que eu faço a você é, se você tem uma criança em casa, como que você está preparando essa criança para ser um adulto? Eu vejo, às vezes, crianças muito tímidas, muito tristes, muito sozinhas,
O que será que o pai ou a mãe pode fazer para se aproximar mais, para saber o que se passa na cabeça daquela criança? Eu vejo às vezes crianças, né, que estão dentro do diagnóstico do espectro do autismo. Eu vejo algumas crianças assim muito solitárias porque as outras não brincam com elas. Mas os próprios pais fazem com que essas crianças fiquem dentro de uma bolha. Como que você trata a relação do seu filho com um autista ou do seu filho autista com o restante do mundo? Então eu convido você a fazer uma análise a partir de você. Como que você está recebendo as crianças que estão chegando agora, né? E se você tiver a oportunidade de conversar com os pais de outras crianças para ajudar nesse momento, talvez você consiga ser muito útil na vida de uma criança, né? E essa criança um dia pode fazer diferença na vida da humanidade. Não se esqueça que nós temos histórias assim incríveis. Por exemplo, Van Gogh, o pai dele dizia que ele não servia para nada, que ele não sabia fazer nada, que ele era um fracassado. E a mãe dele dizia, não, você vai ser um grande homem. Picasso teve a mesma história, né? A mãe dizia para ele, você vai ser um grande homem, você vai ser um grande homem. E olha as transformações que esses homens proporcionaram na humanidade, através da sua arte. Então, talvez você esteja diante de uma criança que um pai, uma mãe, ou os dois, não sei, podem estar matando ali uma sementinha de uma flor que precisa desabrochar. E se você puder ajudar com paciência, com tolerância, né, de um jeitinho bem sutil para não entrar em conflito, eu acho que você pode ser muito útil, viu? Então é isso. Vocês gostaram? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Se vocês tiverem dúvida, vocês podem escrever aí, que assim que aparecer aqui para mim eu vou respondendo, tá? Se vocês gostaram, eu quero saber também. Amanhã a gente tem uma outra live com a Liliane, a professora espírita. E o perfil dela é uma professora espírita, bonitinho, né? Ela é professora mesmo. E aí a gente vai conversar amanhã sobre o papel da mulher na edificação espiritual de uma casa. A Adriana tá falando, o isolamento está começando em casa. Com certeza vou mandar essa live para pessoas amigas. Ah, que bom, manda sim, sabe? Porque as pessoas estão precisando disso, né? As pessoas estão realmente em casa e você falou o termo certo. O isolamento está começando em casa. As pessoas estão se isolando em casa. Aqui em casa é muito engraçado, porque a gente conversa muito, a gente fala muito, sabe? E ainda assim tem um monte de problema que a gente tem que resolver, né? Familiar, é inevitável, sabe? Uma coisa que me incomoda muito nas famílias é quando as pessoas ficam melindradas porque o outro falou pra ela aquilo que vai ajudar ela a ser uma pessoa melhor. Então, às vezes você tem uma irmã. Obrigada, Jane, que bom que você gostou, que bom que você gostou, Adriana. Às vezes você tem uma irmã, um irmão, você tá vendo como eles estão tratando o seu sobrinho, aí você vai chamar para conversar. Poxa, eu acho que tem alguma coisa errada aí, né? Eu tô vendo que o meu sobrinho tá uma criança triste, tá precisando de alguma coisa, você precisa conversar. A pessoa não quer nem te ouvir, sabe? Isso não tá certo. Mas, infelizmente, as pessoas são assim, a gente tem que ter paciência. Você sabe que não tá certo, você sabe que você quer ajudar. Mas se você se irritar, o outro vai se afastar ainda mais e é mais difícil você conseguir ajudar essa criança. Então, com um jeitinho, demonstrando amor, né? Se você perceber que não consegue através dos pais, se aproxime você da própria criança, né? Faz com que a criança se sinta segura com você, comece a falar aos pouquinhos melhor o que ela sente, o que ela pensa. Ah lá, a Carolina tá falando que é exatamente assim. Eu sei que é. Olha, eu tenho uma prima que o filho dela é autista. E eu fico impressionada de ver como aquele menino vai se sociabilizando com todo mundo por aí, né? Eu acho que ele fez 11 anos ontem, se não me engano. E ele conversa, ele fala pra caramba, sabe? Ele participa das brincadeiras com os priminhos quando tem festinha de aniversário. Ele participa de tudo. Mas porque ela não criou ele para se sentir uma criança diferente. Tudo o que acontece, ela vai lá e coloca ele para fazer também. Se tem criança brincando, ela vai lá e coloca ele para brincar também. E ele não é uma criança fácil de se lidar, né? Dentro das complicações de fala que ele tem dificuldade mesmo de se expressar, mesmo fazendo tratamento com a fono. Às vezes ele fica muito irritado quando ele percebe que a outra criança não entendeu o que ele quer, ele começa a gritar muito. E ela vai lá, tira ele do meio da brincadeira, porque as outras crianças não são obrigadas a ouvir grito, tira ele de lá, leva ele para outro ambiente, conversa com ele até ele se acalmar. Exige um pouco mais, sabe? Dá mais trabalho.
Mas você não pode isolar o teu filho do mundo, entendeu? Você não pode fazer isso. E se alguém estiver fazendo isso, tenta colaborar para que essa criança possa ser a florzinha que vai desabrochar. Fui uma criança junto com meus filhos e hoje nós somos primeiro grandes amigos, depois mãe e filho. Pois é, eu acho que aí é o que tá a diferença, né, Adriana? A gente precisa entender, tem que entrar um pouco lá no universo da criança, sabe? E eu também não estou julgando os pais que têm dificuldade em lidar com a criança, que tem algum problema para se sociabilizar com os outros e tal. Não estou falando que os pais estão certos ou errados, eu estou falando que a gente tem que o tempo todo buscar melhorar. Porque eu também não estou no lugar de um pai ou de uma mãe que tem uma criança que nasce diferente das outras. E que você o tempo todo sofre preconceito, que você tem dificuldade para fazer aquilo que você tem que fazer, que você não consegue uma babá para trabalhar na sua casa, que quando você vai colocar na escola tudo é mais difícil. Deve ser difícil pra caramba, gente. Então, também não estou julgando, não. Mas o que eu estou dizendo, eu citei o exemplo da minha prima, porque com todas as dificuldades que ela passa com ele, ela enfrenta e ela supera, entendeu? Ela teve que parar de trabalhar, porque é difícil você encontrar alguém para criar o teu filho numa situação como essa. Ela parou de trabalhar, fica em casa cuidando do filho dela, mas ela realmente se dedica a esse cuidado com o filho dela, sabe? Ela não faz isso por fazer, ela faz isso com todo amor. E eu acho que isso é o que faz diferença, ele percebe esse amor também. Então é isso, vou ficar por aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa terça-feira, que vocês tenham uma tarde maravilhosa, né? E mais tarde eu volto aqui e a gente fala mais sobre isso também nos stories, tá bom? E amanhã, então, às 12 horas, a gente vai falar com a Liliane, do perfil Uma Professora Espírita, sobre o papel de nós, mulheres, na edificação espiritual de um lar. E, assim, vai ser uma live maravilhosa, eu tenho certeza, tá bom? Grande beijo para vocês, enviem sim a live, compartilhem. Eu vou ver se eu consigo fixar ela agora lá no perfil do Despertar que Cura, tá? Vocês sabem que às vezes o Instagram dá uma loucura aqui e a gente não consegue, mas agora eu vou fazer minha parte aqui, tá bom? Um beijo para vocês, uma boa tarde. Gratidão a todos vocês também, Carol, Adriana, Suzana, Lília, todas vocês que estão sempre aqui. Tchauzinho.